Olá a todos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje o episódio 3 do estudo sobre a Ceia do Senhor. Eu oriento, caso você não tenha feito ainda, que assista os dois primeiros episódios, o episódio 1 e o episódio 2, para que você possa entender melhor o contexto do que vamos falar hoje. Então, vamos lá. João, capítulo 4, versículo 34. E Yeshua, Jesus, lhes disse: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, esse pão, alimento, partido entre os discípulos, é a vontade do Criador, anunciada agora através do Messias, para todas as pessoas. É a voz do Criador em cada um dos discípulos, anunciando qual seria a vontade do Criador. E além dos discípulos, todos estavam sendo agraciados com essas palavras, e ainda hoje estamos. Ou seja, o Messias vem e nos diz exatamente o que o Criador quer falar, não dependendo mais de dogmas e líderes religiosos, que com seus interesses costumavam ensinar. O pão, que é o Messias, agora está dividido para que todos possam, entre aspas, comer da carne dele, ou seja, ouvir as novas do Messias, que nada mais é do que a salvação, a palavra da salvação, e dividir com outras pessoas. Então vou ler novamente o versículo. E Yeshua lhes disse: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Agora, ainda em João, capítulo 6, versículo 27, o título: E Yeshua, o pão da vida. Então, no versículo anterior, nós lemos que o alimento do Messias era fazer a vontade do Criador. E aqui, ele diz que ele mesmo é o pão da vida, como explicado anteriormente. Versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, porque este é aquele em que o Criador, o Pai, colocou o selo de aprovação. Versículo 28. Então lhe disseram: O que precisamos fazer a fim de realizar as obras de Deus? Versículo 29. E Yeshua, Jesus, respondeu: Isto é a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Confiar em quem ele enviou, ele quem? O Criador. Então, a obra de Deus não é entregar folhetinhos, não é vestir um uniforme, não é limpar o que as pessoas chamam de igreja, mas que na verdade são templos de pedra. A obra de Deus não é entregar a hóstia, a Santa Ceia, ou seja lá o que for. A obra de Deus é isto: confiar em quem Ele, o Criador, enviou. Versículo 30. Eles disseram: Que milagre você fará a fim de que possamos vê-lo e confiar em você? Versículo 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como diz a Torá. Ele lhes deu pão do céu para comer. Então aqui eles questionam o Messias e pedem que milagre que ele poderia fazer para que eles pudessem confiar. Porque os pais deles comeram maná no deserto. E aí eles citam uma passagem da Torá. Ele lhes deu pão do céu para comer. Vamos ver onde encontramos essa palavra. Salmos, capítulo 78, versículo 24. Título: A providência divina na história do seu povo. Fez chover maná para que eles comessem. Deu-lhes o cereal do céu. Também podemos observar em Neemias, capítulo 9, versículo 15. Pois lhes deste pão do céu quando tiveram fome, e tiraste a água da rocha por causa da sede deles.
ordenaste a eles a entrada e a posse da terra que juraste dar-lhes com a tua mão. Podemos ver também em Êxodo, capítulo 16, versículo 4, título: O Criador manda o maná. Adonai disse a Moisés: Eis que farei chover pão do céu para vocês. O povo deve sair e juntar todos os dias uma porção diária. Assim, eu os testarei. Eles guardarão minha Torá, ou seja, o ensinamento, ou não. Note que eles queriam ver milagres para poder acreditar no Messias. Queriam ver o pão de fato, literal. Assim como seus antepassados puderam ver e tocar, porque os seus antepassados, os seus pais, não só viram o pão, como tocaram. Eles comiam aquele maná, daquele maná eles faziam o pão. Eles estão pedindo o mesmo, eles querem ver esse pão, eles querem tocar esse pão. Voltando para João, capítulo 6, versículo 32. E Yeshua, Jesus, lhes disse: Falo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. Todavia, meu Pai lhes dá o pão genuíno do céu. Versículo 33. Porque o pão de Deus é quem desceu do céu e dá vida ao mundo. Versículo 34. Eles lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre esse pão. Basicamente é o que acontece hoje. As pessoas querem tocar o pão. Elas querem comer deste pão. Observação: na cabeça deles e de hoje também, era um pão físico, algo que podia tocar e alimentar-se. Versículo 35. E Yeshua respondeu: Eu sou o pão que é vida. Quem vier a mim nunca mais terá fome, e quem confiar em mim nunca terá sede. Pulamos para o versículo 45. Oriento que leiam todos os versículos. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Adonai. Quem ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. O Messias agora cita uma das passagens dos profetas. Entenda, é do Pai, ou seja, do Criador, que temos que aprender. A verdade não está em mim, Diana, não está nos pastores, bispos, padres, Moisés, Elias, Paulo, ou seja lá o que for. A verdade e o verdadeiro ensino estão no Pai. Vamos verificar onde encontramos essa palavra. Isaías, capítulo 54, versículo 13. Título: O futuro glorioso de Sião. Todos os seus filhos serão ensinados por Adonai. Seus filhos terão grande paz. Podemos encontrar também em Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Título: Firmada nova aliança com Israel. Nunca mais nenhum deles ensinará a seu companheiro, membro de sua comunidade, ou a seu irmão. Ensinará o quê? Conheça a Adonai. O profeta Jeremias está falando: nunca mais precisarão falar: conheça a Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque perdoarei os pecados deles e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Paulo e seus discípulos também confirmam essa palavra dos profetas, na qual o Messias citou. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Subtítulo: A sabedoria do Criador. Entretanto, Deus nos revelou estas coisas. Como? Como ele revelou estas coisas? Por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Então, qual forma que o Criador usa para revelar o que ele quer? Pelo Espírito, por meio do Espírito. Agora, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Subtítulo:
exortação à prática do amor fraternal. A respeito do amor pelos irmãos, não lhes precisamos escrever, porque vocês foram ensinados pelo próprio Deus a amar uns aos outros. Então fica muito claro de quem devemos aprender de verdade: do próprio Criador, do próprio Espírito do Criador. Voltando agora para João, capítulo 6, versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Ele viu o Pai. Versículo 47. Sim, eu lhes digo, quem confia possui a vida eterna. Versículo 48. Eu sou o pão que é vida. Versículo 49. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. Versículo 50. O pão que desce do céu é tamanho que uma pessoa pode comer dele e não morrer. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Além disso, o pão que dou é minha carne e eu a darei pela vida do mundo. É tão claro o que o Messias nos ensina. Não é um pão de farinha e água como o costume das religiões. Esse pão de farinha é apenas um ritual que é feito, retirado de um texto e incorporado como doutrina. O pão verdadeiro é o Messias. Ele é que precisa ser repartido entre todos. Versículo 52. Neste ponto, os habitantes de Judá começaram a discutir entre si, dizendo: como pode este homem nos dar sua carne para comer? Versículo 53. Então Yeshua, Jesus, lhes disse: sim, eu lhes digo, a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam o meu sangue, vocês não têm vida em si mesmos. Versículo 54. Quem come minha carne e bebe meu sangue, possui vida eterna. Isto é, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Versículo 56. Quem come minha carne e bebe meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele. Versículo 57. Da mesma forma que o Pai vivo me enviou, e eu vivo pelo Pai, quem se alimenta de mim, viverá por mim. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é semelhante ao pão que seus pais comeram. Eles estão mortos, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Creio que não está difícil entender agora. Nunca foi pegar um pedaço de pão em qualquer um dos templos de pedra e um suco de uva e, entre aspas, consagrar e dizer que aquilo é o corpo de Cristo. Nunca foi e nunca será. O pão é a palavra, é o próprio Messias, é o Verbo que se fez carne. Isso é comer o corpo e beber o sangue. É você, a cada dia, assemelhar-se com o Messias e levar o Messias e a palavra do Messias para que outras pessoas possam participar do corpo e sangue dele. É difícil entender isso, pessoal. Eu imagino que agora tudo esteja mais claro para você. Próximo episódio, nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, onde você vai entender o que Paulo disse, que nunca teve nada a ver com pedaços de pão em uma bandeja e cálices de plástico com suco de uva, tampouco com a hóstia. Eu gostaria de pedir, caso você não seja inscrito no canal,
e queira acompanhar a série sobre a ceia do Senhor, que te inscreva e ative as notificações. Dessa forma, sempre que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Peço também que ao final desse vídeo deixe o seu gostei ou não gostei. Aqui no canal temos alguns estudos já liberados. Estudo sobre o dízimo, sobre o arrebatamento e sobre o Templo de Salomão. Caso tenha interesse em assistir, basta ir na aba Playlist e acessá-los de lá. Queria agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo, que o Criador os abençoe e fiquem todos na paz.